Olá, meus amados irmãos, um bom dia a todos. Nós estamos aqui reunidos mais uma vez para que nós possamos de alguma maneira transmitir a EBD em casa, porque é o culto do lar. E eu tenho uma princesa aqui, uma convidada especial, a Alice, que vai estar junto comigo aqui, cantando, adorando e louvando ao Senhor. Amém? Nós vamos nessa manhã gloriosa, aí no seu lar, na sua casa, nós vamos meditar lá no Salmo 139, que fala que o Senhor nos sonda. Amém? O Senhor nos sonda, Ele tem sondado a sua vida, os seus pensamentos, o seu levantar, o seu assentar. Ele sabe se você está com o seu coraçãozinho aí preocupado, talvez ansioso, mas eu quero dizer para você que o Senhor te sonda, Ele te conhece e Ele vai jorrar no seu coração esperança, porque Ele é a esperança. Amém? Vamos adorar o Senhor com essa canção tão linda que diz: Senhor, Tu me sondas e me conheces. Amém? Aleluias. Sonda-me, Senhor, e me conheces. Quebranta o meu coração. Transforma-me conforme a Tua palavra e enche-me até que em mim se ache só a Ti. E então usa-me, Senhor. Usa-me,
nós temos um convidado muito especial aqui na minha casa, é o pastor Josimar. Depois dessa canção, nós estaremos juntos compartilhando a palavra, aprendendo mais, porque a palavra do Senhor é como flecha aos nossos corações. É ela que nos transforma, é ela que nos faz ser discípulos de Cristo, parecidos com Ele, amém? Nós vamos correr para os braços do Pai nesta manhã, amém? Nós vamos profetizar que a nossa vida, que a nossa família reine o Senhor, amém? Que o seu coração ele possa reinar na tua casa, aí onde você está, amém? Correrei para ti, meu Senhor, minha alma anseia por ti. Sou um pobre cego e nada tenho pra te oferecer. Quero aos teus braços me entregar, pois sei que tu me aceitas como sou. Oh Deus, preciso do teu odor, purifica-me, Senhor. Reina sobre mim, eu me rendo a ti, Reina sobre mim, sou tua noiva e espero e anseio por ti. Reina, Senhor. Reina sobre mim, eu me rendo a ti, eu me rendo a ti. Reina sobre mim, sou tua noiva e espero e anseio por ti. Aleluia, que o Senhor possa reinar na sua casa, na sua vida, amém? Amém. Aleluia, Jesus. Amém. Bom dia, amados irmãos, graça e paz da parte do nosso Deus. Vamos dar continuidade a esse domingo gostoso, a esse tempo na presença do Senhor, de comunhão, mesmo que virtual. E eu te convido a ler a palavra de Deus nesse momento, depois de um louvor gostoso desse que nós fizemos, nos aproximando mais do Senhor e uns dos outros. Eu te convido a ler comigo o texto que se encontra lá em João, capítulo 6, a partir do verso 1, para que nós possamos meditar nesta manhã. O texto diz assim: depois destas coisas, atravessou Jesus o mar da Galileia, que é o de Tiberíades. Seguia-o numerosa multidão, porque tinham visto os sinais que ele fazia na cura dos enfermos. Então subiu Jesus ao monte e assentou-se ali com seus discípulos. Ora, a Páscoa, festa dos judeus, estava próxima. Então Jesus, erguendo os olhos e vendo que grande multidão vinha ter com ele, disse a Filipe: onde compraremos pães para dar-lhes de comer? Mas dizia isso para o experimentar, porque ele bem sabia o que estava para fazer. Respondeu-lhe Filipe: não lhes bastariam 200 denários de pão para receber cada um seu pedaço. Um de seus discípulos, chamado André, irmão de Simão Pedro, informou a Jesus: está aí um rapaz que tem 5 pães e 2 peixinhos. Mas o que é isso para tanta gente? Disse Jesus: fazei o povo assentar-se, pois havia naquele lugar muita relva. Assentaram-se, pois, os homens em números de quase 5.000. Então Jesus tomou os pães e, tendo dado graças, distribuiu entre eles, e também igualmente os peixes, quanto queriam. E quando já estavam fartos, disse Jesus aos seus discípulos: recolhei os pedaços que sobraram, para que nada se perca. Assim, pois, o fizeram,
e encheram 12 cestos de pedaços dos 5 pães de cevada que sobraram aos que haviam comido. Vendo, pois, os homens o sinal que Jesus fizera, disseram: este é verdadeiramente o profeta que devia vir ao mundo. Sabendo, pois, Jesus que estavam para vir, com o intuito de arrebatá-lo para o proclamarem rei, retirou-se novamente sozinho para o monte. Ao descambar o dia, os seus discípulos desceram para o mar e, tomando um barco, passaram para o outro lado, rumo a Cafarnaum. Já se fazia escuro e Jesus ainda não viera ter com eles. E o mar começava a empolar-se, agitado por um vento rijo que soprava. Tendo navegado uns 25 a 30 estádios, eis que viram Jesus andando por sobre o mar, aproximando do barco, e ficaram possuídos de terror. Mas Jesus lhe disse: sou eu, não temais. Então eles, de bom grado, o receberam, e logo o barco chegou ao seu destino. Amados, eu queria orar rapidamente com você, pedindo a Deus que iluminasse o nosso coração e a nossa mente nesta manhã, fazendo com que a sua palavra possa ser de grande proveito para nós. Feche os teus olhos. Pai amado, Pai querido, a leitura da tua palavra foi feita e nós cremos que ela é poderosa e pedimos ao Senhor, ó Pai, que ela trabalhe nas nossas vidas, que ela nos ajude, Deus, a meditar e a cogitar das coisas do Senhor, para a honra e glória do teu santo nome, em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Amados irmãos, o texto que nós lemos, ele é narrado pelos 4 evangelhos em sua primeira parte, a parte onde há a multiplicação dos pães e dos peixes, e é também narrado em 3 evangelhos na sua segunda parte, que é onde Jesus anda por sobre o mar. E nesta manhã eu gostaria que nós tirássemos algumas lições destes 2 textos extremamente enriquecedores para as nossas vidas. A primeira lição é que nós devemos esperar e confiar no Senhor em todo o tempo. Amados irmãos, tem um texto que eu gosto muito, que se encontra lá em Gênesis 15, e também é narrado por Paulo lá em Romanos, quando ele, ao contar acerca dos romanos, da fé de Abraão e de como Abraão se tornou pai de multidões, ele disse que Abraão esperou contra a esperança. Oh, meus irmãos, esperar contra a esperança é algo tremendo. Esperar contra a esperança é quando você tem fé numa circunstância onde nada está apto para que aquilo que você está esperando aconteça. Paulo ele vai narrar sobre a fé de Abraão, falando justamente sobre isso. E em grande parte das dificuldades que enfrentamos, em grande parte dos desafios que nós passamos por eles, nós somos chamados a crer contra a esperança. Porque nós, na maioria das vezes, nos vemos em situações onde tudo vai contra aquilo que nós queremos, aquilo que nós desejamos, aquilo que nós esperamos, aquilo que nós temos pedido do Senhor. E é interessante que quando nós olhamos para a primeira parte deste texto, acontece uma dessas circunstâncias da vida, aonde Jesus está com os seus discípulos e com aquelas multidões. E nós vemos 2 personagens que nos mostram os 2 lados da moeda. Nós vemos primeiro Filipe, a quem Jesus, de propósito, pergunta para ele: o que nós vamos fazer com esse povo? E nós vemos uma resposta um tanto quanto desanimadora, desacreditada da parte de Filipe. Ele olha para aquela multidão, ele olha para Jesus e fala: Senhor, nem se nós tivéssemos 200 denários, ou seja, nem se nós tivéssemos o quantitativo de um ano de trabalho de um trabalhador, seria suficiente para alimentar este povo. Quando nós olhamos de igual forma para André, que chega para Jesus naquela situação e diz: olha, Senhor, tem um garotinho aí, ele tem 5 pães, 2 peixes, agora é com o Senhor. Olha, repara bem, amado irmão e irmã, como que são disparadas umas das outras essas 2 ideias.
Filipe, ele olha para um contexto natural da coisa, ele faz uma varredura na sua mente, no seu coração, e olha tudo aquilo que humanamente poderia ser feito para resolver aquela situação, e ele não encontra nada. Ele pensa numa maneira natural de se resolver aquilo, que seria ter muito dinheiro. E quem nunca pensou assim, né, irmãos? Na hora de resolver um problema, na hora de resolver uma situação, muitas vezes nas quais nós nos encontramos, nós sempre pensamos em ter alguma coisa que pudesse resolver aquilo. Quando nós olhamos para André, ele, ainda que temeroso, ele vira para Jesus e fala: olha, tem um rapaz aí, Senhor. Ele tem pouca coisa. Mas é como se ele estivesse dizendo assim: olha, Senhor, colocando este pouco nas tuas mãos, eu sei que o Senhor é capaz de resolver. Eu sei que o Senhor é capaz de fazer muito mais. Então faça. E de fato, o que nós percebemos é justamente isso. Um vai buscar a resposta naquilo que é natural, e é o que nós normalmente fazemos. E o outro, ainda que temeroso, ainda que talvez um pouco desacreditado, ele vai buscar naquilo que é sobrenatural, em Jesus. E é isso que eu te convido a fazer, amado irmão e irmã. Nós devemos esperar e confiar no Senhor, ainda que as coisas não estejam agindo em conformidade com isso, ainda que as coisas não apontem para a resolução que nós queremos. Confie em Jesus, entregue no Senhor. Porque nós sabemos que Ele é poderoso para fazer muito mais do que a gente imagina, muito mais do que o nosso coração é capaz de conceber, que a nossa mente seja capaz de imaginar. Eu tenho para mim um negócio muito gostoso. Todas as vezes que eu passo por uma dificuldade, eu coloco isso nas mãos do Senhor. Por mais que eu pense em 1000 coisas que pudessem acontecer, o Senhor sempre me surpreende com algo que eu ainda não havia pensado. E guarde isso para você, meu irmão. É sempre uma coisa muito mais simples do que as 1000 que eu consegui imaginar. Então creia, confie, espere no Senhor, ainda que o tempo seja diverso. Nós aprendemos mais uma lição neste texto, quando nós olhamos para os versos 14 e 15, onde João descreve da seguinte forma o texto: vendo, pois, os homens o sinal que Jesus havia feito, ou seja, essa multiplicação dos pães e dos peixes, alimentando mais de 5.000 homens e mulheres e crianças. Vendo eles estas coisas, eles olharam para Jesus e disseram: este é o verdadeiro profeta que haveria de vir. Sabendo, pois, Jesus que estavam para, de forma poderosa, pegá-lo, arrebatá-lo, para se tornar rei deles, o Senhor Jesus se retira. Sabe por quê, meu irmão? Porque Jesus, ele é o nosso Redentor. Meu querido irmão, minha querida irmã, o Senhor Jesus não é aquele que entrega o nosso pão de cada dia nas manhãs na nossa casa. Ele não é o leiteiro, ele não é o peixeiro melhor da região, ele não é o curandeiro mor da cidade. O Senhor, ele é o nosso Redentor. É aquele que veio para dar a sua vida, para nos resgatar do inferno. E a sua palavra nos diz que ele é o caminho, ele é a verdade e ele é a vida. E quando nós olhamos para que caminho o Senhor é, ele é o caminho para a eternidade. Quando nós olhamos para que verdade ele é a única verdade para a eternidade. Quando nós olhamos que vida que o Senhor é, ele é a vida eterna. Então, amados irmãos e irmãs, todas as coisas de Jesus apontam para algo eterno, apontam para algo relativo àquilo que não é deste mundo. E as pessoas estavam olhando para Jesus, e ao olhar para ele, elas tinham tudo aquilo, elas tinham nele a referência de algo material, de algo mundano, de algo que poderiam satisfazer os seus desejos deste mundo. E quando as pessoas começam então a olhar para Jesus e tê-lo como referência das coisas deste mundo, Jesus se retira. Porque ele quer ser visto, ele quer ser buscado, ele quer ser entronizado como o nosso Redentor, como o nosso resgatador, como o Senhor da nossa vida. Ele não quer ser rei das nossas vidas nesta terra.
ou somente nesta terra, somente voltado para as coisas desta terra. Ele não quer ser rei da minha e da sua vida, amado irmão e irmã, só para nos dar aquilo que deseja o nosso coração nesta vida. É porque a palavra de Deus diz que se nós almejamos somente as coisas desta vida, nós somos os piores dos homens. O Senhor Jesus, Ele quer ser visto, Ele quer ser enxergado por aquilo que Ele veio fazer, pela sua missão, que é a cruz. Ele não quer ser visto, Ele não quer ser seguido, Ele não quer ser acompanhado por aquilo que Ele estava fazendo. Ou seja, pelas curas, pelo pão, pelos milagres, pelos prodígios. Ele quer ser enxergado como Ele de fato Ele é. O Senhor de nossas vidas, aquele que veio, viveu, levou sobre si as nossas dores e morreu por nós. Ele não quer ser reconhecido como mais um ou outro profeta, como a multidão assim o reconheceu. E é interessante como que o povo estava sedento por estas coisas, e uma coisa que eu enxergo neste texto, amados irmãos, é que quão grande era a visão do povo em referência a Cristo como as coisas deste mundo. Porque quando eles olhavam para ele, eles diziam, este sem dúvida é o profeta que devia vir ao mundo. Ou seja, este que nos sacia com aquilo que nós queremos, com pão, com vinho, com a satisfação dos nossos desejos, com a cura dos nossos corpos. Esse é de fato quem deveria vir. E a gente vai perceber ao longo do Evangelho, ao longo do caminhar do Evangelho, que estas mesmas pessoas vão se distanciando de Jesus quando ele começa a mostrar que de fato o que é o Evangelho, ou do que é feito o Evangelho, ou o que exige o Evangelho, que é o meu e é o seu arrependimento. Começa a olhar para Jesus como seu Redentor. Não como aquele que pode te dar alguma coisa hoje ou amanhã, não como aquele que pode prover o pagamento da sua conta, não como aquele que pode prover uma melhor casa, um melhor carro, uma melhor situação financeira, mas aquele que pode te prover a vida eterna. Este é o sentido da Páscoa, meu irmão. Antenou para isso aí? Começa a meditar nessas coisas. O Senhor Jesus quer que você o enxergue como o seu Salvador. Único e suficiente Salvador da sua vida, em nome de Jesus. Nós ainda aprendemos mais uma terceira e última coisa, e também muito maravilhosa neste texto, que é o Senhor Jesus nos convidando a aquietar o nosso coração, porque Ele nunca deixa de agir. Lá no texto de Romanos, Paulo também vai falar assim, e Ele está à direita de Deus, e também intercede por nós. Oh, irmão, você sabia que interceder é advogar a causa? É se colocar entre uma situação e outra? E é isso que Jesus faz. E é isso que a palavra de Deus, usando Paulo, vai falar aos romanos. Este contexto, este texto que eu falei agora, ele está dentro de um contexto onde Paulo apresenta aos romanos o grande amor de Deus, o grande cuidado de Deus para com os seus, dizendo que Ele não nos abandona, que Ele não se distancia de nós, que em momento algum Ele deixa de interceder por nós diante do Pai. Ele se coloca entre nós e Deus, fazendo esta ligação, fazendo esta ponte, outrora quebrada pelo pecado. Que coisa maravilhosa é saber que Deus está, por meio de Jesus Cristo, nos abençoando. E que Jesus Cristo está intercedendo junto ao Pai, por cada um de nós, por mim e por você. E é interessante que o escritor de Hebreus, ele vai confirmar, corroborar com esta fala de Paulo, quando ele diz assim, apeguemos-nos com firmeza à fé que nós professamos, pois em Jesus Cristo nós recebemos misericórdia e encontramos graça, que nos ajuda no momento da necessidade. Louvado seja o Senhor por isso. O texto que nós lemos, lá no finalzinho já, a partir do verso 16, vai nos falar que os discípulos então, a partir do momento que Jesus se distanciou daquela multidão, porque eles estavam com um pensamento errado acerca dele, e ele foi para o monte orar,
eles então se distanciaram também para pegar o seu barquinho e atravessar para o outro lado do mar da Galileia. E diz o texto em João que Jesus não estava com eles, foi cada um para um lado. E o texto ainda diz mais, ele diz que ao tomar este barquinho, o mar começou a se agitar e deu contra aquele barco quando eles estavam ainda na metade da viagem. Ô irmão, não é difícil imaginar o que aqueles homens passaram, o medo que eles tiveram. Não é difícil de imaginar a fragilidade que eles sentiram diante da força dos ventos. E conforme o relato de Marcos, nós vamos perceber que esta é a segunda vez que os discípulos passam por isso. Na primeira vez, o Senhor Jesus estava no barco, estava dormindo. Agora, nem no barco ele está. Não é difícil para nós imaginarmos o que estes homens passaram naquele momento. Mas diz o texto também, amados irmãos, que quando o mar começou a empolar-se, ou seja, quando ele começou a ficar bravo de fato, quando ele começou de fato a dar a entender que iria dar contra aquele barquinho e de fato poderia ameaçar a vida daqueles discípulos, eis que eles o avistaram. Avistaram o mestre. E diz o texto que Jesus disse: sou eu, não temais. A princípio, amados irmãos, a ideia do texto é que se havia medo por parte dos discípulos, por conta daquela ventania, por conta da força daquela tempestade, agora havia também o medo por conta daquela assombração que caminhava até eles por sobre o mar. Pensa você aí, meu irmão. Você está num barquinho, o barco é legal, levado para lá, levado para cá, o vento dando de um lado e de outro, querendo te derrubar. Quando você olha para o meio do mar, está vindo uma assombração. Lascou. Era o que não precisava. Mas o texto é tremendo. Porque Jesus aí, quando percebe toda esta situação, no intuito vitorioso de acalmá-los, ele diz: sou eu. Os meninos, sou eu. Não temais. Aliás, não temais mais nada, porque eu cheguei, porque eu sou convosco. Diz o texto que eles o receberam com alegria e o barco então chegou ao seu destino. Agora eu queria que você notasse que, diferente do texto, do outro texto, no qual Jesus está dormindo no barco, o texto que não fala que as águas se acalmaram, que a tempestade se acalmou. Mas, meu irmão, que diferença faz? Jesus estava ali, Jesus estava com eles. Que diferença faz se ele acalmou a tempestade ou se eles venceram por entre ela? Nada poderia derrubá-los, nada poderia transtorná-los naquele momento, porque o Senhor estava com eles. E é isso que eu quero que você entenda. Jesus está com você. Mesmo que ele não acalme, algumas vezes ele vai acalmar. O fato de ele estar ali vai fazer com que as tempestades se acalmem. Agora, muitas vezes, ele não vai fazer isso. Não há uma regra específica. Mas você pode ter certeza que Jesus estando contigo, e você estando com Jesus, confiando, entregando em oração as suas dificuldades, vivendo a sua vida em obediência, em arrependimento, você pode ter certeza que ainda que a tempestade não cesse, você vai romper por meio dela. Em nome de Jesus. Espere e confie. Busque sempre o seu Redentor e não mais um profeta. E aquiete o seu coração, porque Jesus está convosco. Meu irmão, minha irmã, tenha uma ótima Páscoa. Que o Senhor Jesus derrame sobre ti, sobre a sua casa e sobre a sua família toda sorte de bênçãos. E que o fruto gostoso da ressurreição do Senhor Jesus seja sobre todos nós como igreja dele, hoje e sempre. Feche os teus olhos para que a gente ore e assim encerremos esse tempo na presença do Senhor. Pai amado, Pai querido, obrigado, Pai, porque hoje nós comemoramos a Páscoa, que nada mais é, ó Deus, do que a ressurreição do Senhor, o tempo onde se
confirmou, concretizou toda a nossa esperança de salvação e de eternidade. Louvado seja o Senhor por isso. Nós rendemos graças a Ti e pedimos ao Senhor que a Tua boa mão de misericórdia, como disse o texto de Hebreus, que a Tua boa mão de misericórdia e de graça seja sobre todos nós, em todo momento. Alcança a Tua igreja, alcança os nossos irmãozinhos, Pai, onde quer que eles estejam, para a honra e glória do Teu santo nome. Muito obrigado, Deus, por esse tempo na Tua presença, por mais este culto, mesmo que de longe, ao Senhor, porque estamos juntos, ó Pai, espiritualmente falando. Louvado seja o Teu nome e nos abençoa, em nome de Jesus. Grande abraço, fiquem com Deus.